Para proferir seu discurso é convidado o professor Luiz Felipe Ribeiro, paraninfo da turma do curso de graduação em Filosofia. Boa tarde a todos, prezados colegas de mesa, autoridades universitárias, queridos formandos, pais, demais familiares e amigos dos formandos. Os grandes protagonistas dessa tarde são, obviamente, os formandos, e é a eles que, no final das contas, esse discurso deve ser proferido. Mas imagino que eles próprios desejem hoje, mais do que ouvir um encômio tecnicamente condigno ao feito que ora celebram, capaz de reverberar com propriedade no interior dos limites do país da filosofia, ouvir um encômio mais despojado, capaz de extrapolar os limites, de extrapolar esses limites e fazer com que seus entes queridos e a comunidade em geral, aqui presentes, compartilhem da principal razão de seu presumível sentimento de alegria e contentamento. Permitam-me, então, em primeiro lugar, que eu me dirija aos pais dos formandos ou àqueles que, porventura, tenham sido seus provedores, aqueles que lhes foram seus esteios incondicionais ao longo de todos os anos de sua educação, àqueles que, muitas vezes, sem nem compreender muito bem que troço seja esse que os filhos estudam, filosofia, ou qual seja a sua importância e utilidade, não deixaram jamais, por isso, de lhes apoiar, provavelmente não sem uma cota considerável de sacrifício, materialmente, financeiramente, psicologicamente e emocionalmente. É que nós, professores, nos sentimos um pouco como pais dos nossos alunos. Se ser pai significa, num sentido elementar, ser causa eficiente do vir a ser de alguém, nós também colaboramos para isso no que diz respeito ao aspecto intelectual e moral. Sabem aquela generosidade que só os pais têm? Querer que os filhos consigam ir mais longe do que eles próprios foram, tenham mais chances na vida, conheçam mais coisas e usufruam de mais bens, pois também o autêntico professor é aquele cuja excelência ou mediocridade é medida pelo fato de ser capaz de formar, ou não, discípulos melhores que ele próprio. A avareza é um pecado ainda mais grave no âmbito do magistério. Uma gigantesca prodigalidade é o que norteia o universo da educação. Aliás, não é à toa que esteja escrito em letras garrafais no frontispício desta universidade que sua missão seja não apenas produzir e sistematizar o saber, mas socializá-lo, que o objeto de sua formação não seja fulano ou cicrano, mas o ser humano em geral, e que eles devam ser formados não apenas para o exercício profissional, mas também para a reflexão crítica e para a solidariedade nacional e internacional. Feita essa introdução que humildemente ousa comparar os professores aos pais, permitam-me agora tentar falar um pouco de filosofia e evocar umas anedotas bem conhecidas por quem faz filosofia, quase um lugar comum nos discursos de formatura, mas em geral desconhecidas por quem não faz. Trata-se de uma piada envolvendo o primeiro filósofo da tradição ocidental, um cara chamado Tales, segundo a qual, entretido com a observação dos astros no céu enquanto caminhava, caíra num buraco que estava à sua frente. O significado parece óbvio. Quem se preocupa com coisas vastas e distantes, por isso mesmo, acaba por negligenciar as questões mais pragmáticas da vida concreta. Torna-se um nefelibata excêntrico, um zero à esquerda no mundo dos homens. Conta a piada que, de tão patética a cena, Tales foi zombado pela pessoa mais tacanha que poderia haver, que, sem muito esforço e intuitivamente, o tomou, numa antonomásia, como exemplo de qualquer filósofo. Ah, esses filósofos! Mas tem uma outra anedota sobre o mesmo Tales que eu gosto de contar como complemento da primeira. Diz ela que, exatamente por conhecer as leis do movimento dos astros e as relações destas com as variações dos fenômenos climáticos na Terra, Tales pôde prever uma super safra de azeitonas no momento em que a azeitona estava numa baixa sem precedentes. Comprou a preço de banana todas as prensas de fazer azeite da região sob o olhar debochado dos agricultores e, quando veio, enfim, a super safra, pôde, por ter constituído um monopólio, alugar as referidas prensas a preços estratosféricos e ganhar muito dinheiro.
É possível tirar 1000 lições da conjugação dessas duas histórias, dentre as quais aquela manjada de que o que dá dinheiro é uma etérea ideia inteligente e não uma bruta intervenção corporal, senão quando uma destas segue uma daquelas, ou aquela que põe o avanço tecnológico a reboque do progresso da ciência teórica e o avanço da ciência teórica a reboque de uma reviravolta no modo de conceber e avaliar a essência das coisas em geral, isto é, a reboque da filosofia. Mas tudo isso, apesar da aparência em contrário, amesquinha a filosofia mais do que a engrandece, pelo simples fato de elogiá-la por algo outro que não ela mesma. Gosto de ver Tales debochando de seus debochadores. Já viram que posso tirar vantagem de minhas especulações? Já viram que ainda não inventaram dinheiro que eu não pudesse ganhar? Então me deixem cair em paz nos meus buracos, que isso é só efeito colateral do que realmente importa nessa vida breve e minúscula, sondar os princípios que regem o todo do tempo e do espaço. E que fique claro, esse não endeusamento do dinheiro não significa sua demonização. Aliás, o sentido do dinheiro tem tudo a ver com filosofia. Dizem até que um dos fatores que explicam o fato de a filosofia surgir na Grécia seria o advento da moeda, aquilo que não é nenhuma coisa particular do mundo concreto, mas pode converter-se em qualquer coisa particular do mundo concreto. Feito o X ou o Y de uma fórmula lógica, que não estão nem aí para os inúmeros indivíduos diferentes e variáveis que podem vir a ocupar os escaninhos de suas formas invariáveis. Feito a ideia platônica, que não é nenhum de seus participantes sensíveis, mas, por outro lado, está em todos eles. É o negociante mais pedestre que não nota que em sua caixa registradora guarda zeloso a maior das abstrações, fato que, antes de mais nada, deve insinuar quão própria a condição humana é a abstração filosófica. Aristóteles bem assinala, a partir da consideração da palavra grega para dizer dinheiro, nomisma, que ela é puro nomos sem físis, pura convenção sem natureza, pacto tácito para facilitar a troca de coisas reais, artifício humano, tanto que, de uma hora para outra, os homens combinassem que destituiriam do dinheiro o seu valor, aquele papel sujo, de fato, não serviria para mais nada, além de alimentar uma fogueirinha no inverno ou coisa que o valha. Como tudo que é do universo do valor, o dinheiro é um grande delírio coletivo, sem demérito, pois delírio coletivo é o que há de mais poderoso, fator de sociabilidade. Que nem naquela música da Turma do Funil. Nós, filósofos, aqui bebemos e eles é que ficam tontos. Mas voltando à historinha de Tales, caindo no buraco, ela é contada num texto de Platão chamado Teteto, e lá a vingança do filósofo perante o senso comum não está em trivialidades como azeitonas, prensas de azeite e monopólios, mas em virar do avesso os próprios motivos que o senso comum teria para escarnecer do filósofo e se gabar de si mesmo. O cara se gaba de ter 5 antepassados ricos e ilustres que remontam a Hércules, e o filósofo desanda a gargalhar, mostrando para o cara que o 50º ancestral do 100º antepassado é qualquer um tirado ao acaso, rico ou pobre, ilustre ou obscuro, grego ou bárbaro. Um outro se gaba de ter uma propriedade de não sei quantos hectares, e o filósofo, para quem o diâmetro da Via Láctea já não é grande coisa, confunde-o jocosamente com contas matemáticas às quais não está acostumado. O outro foge da morte e da velhice como o diabo foge da cruz. Malha em academia, besunta o corpo com ungüentos milagrosos, injeta silicone nas ancas e nos peitos e perscruta na mídia a panaceia que há de surgir na forma de emplasto. Vocês imaginem agora, se Sócrates, que argumentava aos amigos que queriam convencê-lo a fugir da prisão, que era um velho alquebrado e que não valia a pena trair suas convicções por um punhado de anos de sobrevida, já que a natureza, bem antes que os atenienses, já o havia condenado à morte. Aliás, a ele e aos atenienses que o condenaram, embarcasse nessa. Imaginem se Aquiles tivesse optado por não entrar na guerra e por envelhecer em seu reino opulento, cercado pelos filhos e netos. Passados tantos anos, olhando desse ponto aqui e agora, ele teria ganhado uns segundinhos a mais de vida, mas sequer saberíamos disso, porque Homero não perderia tempo cantando os feitos de um covarde. Antes, é o filósofo que ri dos motivos pelos quais alguém normalmente haveria de se gabar. Ser famoso, ter dinheiro, ter uma carreira de sucesso. Ora, daqui a 100 anos alguém vai se lembrar sequer do nome das atuais coqueluches da internet? Ora bolas, alguém ainda duvida de que é melhor ser pobre e sábio, pobre e justo, do que ser rico e ignorante, rico e injusto? Carreira de sucesso?
o que significa isso? Se realizar uma obra e exercer uma arte não é algo que um sujeito possa ter como uma coisa de sua propriedade, mas aquilo que constitui o próprio sujeito, verbo anterior ao sujeito, destino pelo que se é tomado, e não uma carreira bacana, bem cotada do mercado, que se escolhe como num cardápio fabricado pelos autoproclamados bem-sucedidos da hora. A filosofia não se escolhe, se a encontra por acaso e por ela se é tomado ou não. Quando se é tomado, não há mais como voltar atrás. Mesmo que pareça bom voltar atrás, mesmo que pareça melhor voltar atrás, não dá mais para voltar atrás. No fundo, claro, porque na verdade não é melhor, porque parece melhor sofrer com a verdade do que se divertir adoidado com uma ilusãozinha qualquer. Mesmo que a verdade consista num tipo de ilusão fabricada, útil à sobrevivência de seu fabricador, é melhor estar com essa grande verdade de caráter metadiscursivo e universal, que nos finca inexoravelmente na grande ilusão e nos exila irrevogavelmente da verdade, do que estar afogado em uma ilusãozinha qualquer. É melhor estar no buraco de Tales do que naquele outro tipo de buraco em que estão os escarnecedores de Tales, isto é, na caverna de que fala Platão. A caverna não é outra coisa senão não notar a diferença entre a apreensão perspectivada do real e o real ele mesmo. É não notar a influência dos óculos durante a apreensão da paisagem. É não notar que o normal é apenas um insólito domesticado pelo hábito. Assim é a vida sem filosofia. O cara ri do estrangeiro a pretexto de ser ele esquisito. Mas se conseguisse sair por um minuto de sua redoma cultural, estética e noética e olhar para si pela perspectiva do outro, veria que si mesmo não é menos bizarro. Não precisamos rir da indumentária dos homens dos séculos passados, porque certamente nos séculos futuros, as roupas que hoje usamos como a coisa mais normal do mundo serão deveras ridículas. Assim é a vida com filosofia, vacinada com uma dose salutar de relativismo, que não tem nada a ver com uma ideologia frouxa do vale-tudo, mas com a constatação de que a atribuição de um predicado a um sujeito, como Plutão é perto ou Biguaçu é longe, depende de uma relação prosti ou catate, nunca é raplos simpliciter, sem mais. E, paradoxalmente, é o relativismo que abre a possibilidade da busca pelo universal. Se a minha perspectiva do mundo não se confunde com o próprio mundo, então não somente a perspectiva do outro não é algo a ser desprezado e eliminado, e sim respeitado e considerado, mas surge naturalmente a própria questão: e o que seria o mundo em si mesmo? Assim, a universalidade não é apenas uma operação de abstração pelo que se imputa uma determinação única a muitos indivíduos particulares. É uma experiência de desapego e distanciamento, algo que se sente na carne e pelo que se consegue respirar para fora dos muros da idiosincrasia, pelo que se rompe com a clausura cavernosa do egocentrismo e do etnocentrismo, fato que tem como desdobramento ético e político natural a prática da tolerância e do cosmopolitismo. É desse modo que a atividade mais teórica, e teoria não quer dizer senão ver de longe, é a que tem consequências mais práticas. Que seria uma revolução que mudasse todas as coisas do universo de lugar, mas não mudasse a simples concepção do que seja uma coisa. Tudo, menos uma revolução. Já a simples mudança daquela concepção já garantiria, a um só tempo, a alavanca de Arquimedes e o ponto fixo necessários para deslocar o mundo, como Descartes fez uma vez, por exemplo, e o mundo cartesiano está aí para provar como isso revoluciona. Avançar sem mexer no princípio é só mais do mesmo. Conhecemos bem o tédio desse frenesi. Esperar da filosofia que ela seja mais pragmática, mas o pragmatismo é que é uma filosofia no meio de outras. Mais pragmático porque assim é melhor, mas como decidir em que ponto da escala do bem alguma coisa está, sem o exame do que seja esse bem que funciona como critério? E quem é que faz isso, senão a filosofia? É por essas e outras que William James, expoente do pragmatismo, afirma ter razão Chesterton, que disse certa vez o seguinte: há algumas pessoas, e eu sou uma delas, que pensam que a coisa mais prática e importante relativamente a um homem é ainda a sua visão do universo. Achamos que para um proprietário que considera o seu inquilino, o importante é conhecer seus rendimentos, porém, ainda mais importante é conhecer a sua filosofia. Achamos que para um general prestes a combater o inimigo, o importante é saber o número de inimigos,
Porém, o mais importante ainda é saber a filosofia do inimigo, com o que poderíamos acrescentar. Se os pais hesitam em abençoar o casamento do filho ou da filha, a coisa mais importante que ele precisa saber sobre o pretendente não é o tamanho de sua conta bancária, a pompa de sua profissão ou o sobrenome de sua família, mas qual é a sua filosofia. Se um outro cogita abrir um negócio com um sócio, não importa tanto saber qual seja o montante de seu capital ou quanto pesa o seu currículo, mas conhecer muito bem a sua filosofia. E assim por diante. Parabéns, então, senhores pais, pelos filhos admiráveis que vocês têm e que, ora, cumprem um dos mais importantes ritos de passagem de suas vidas. E parabéns aos formandos por não terem caído nas 1001 esparrelas das ideologias de plantão, eivadas de fetichismo e mistificação, e terem escolhido a mais simples e a mais bela das atividades humanas, que é a filosofia. Muito obrigado.